Você sabia que 50% das mães que voltam da licença maternidade depois de 47 meses estão demitidas? Vamos discutir o que o RH pode fazer quanto a isso e as consequências dessa realidade que a gente enxerga. Depois que você se inscrever no canal e dar uma curtida para ajudar a minha iniciativa do YouTube, do RH Sem Filtro, o RH mais real do Brasil. Esse estudo da FGV ele é um estudo icônico, mas ele é pouco utilizado, eu vejo, nas discussões com as pessoas que a gente fala sobre licença maternidade. Esse estudo teve 247 mil mães com idade de 25 a 35 e eles não incluíram o serviço público, óbvio, pela estabilidade. Mulheres com mais escolaridade têm mais chance de estar empregadas, mas mesmo assim o índice é bem alto. As que têm menor escolaridade, o índice é bastante alto pós-licença de maternidade de demissão. Pensa só, a maioria das mulheres com menor escolaridade, melhores condições, tem mais dificuldade de colocar em creche, possuem cargos mais facilmente substituíveis. Então só esses dois motivos já explicam parte do problema. Outro fato importante, não é a mulher que pede demissão. A esmagadora maioria dos casos é iniciativa do empregador. Lendo rapidinho algumas coisas dessa reportagem, vamos pegar aqui o caso da Carla Ferreira. Ela era gerente de uma multinacional, então a gerente, já estou imaginando um cargo de maior escolaridade, uma empresa multinacional que tem mais condições de segurar a questão de rede de apoio para uma mulher. Ela foi demitida no dia que terminou o seu período de estabilidade. A estabilidade da mulher é ali 5 meses, 4 da licença mais um do seu que ele tem estabilidade, em que se a empresa for demitir, ela tem que pagar muito mais custos. E aí a lei garante a permanência no emprego nesse período, e ela que ela não esperava passar por isso, até porque a empresa tinha um grande número de mulheres em cargos de chefia. A princípio, o meu diretor me chamou dizendo que naquele momento não tinha cliente para mim, mas queria me manter, só que eu estava no período de estabilidade. Eu via que não era aquilo, que as outras pessoas estavam tendo oportunidade. Aí começaram a me dar atividade muito aquém do que eu fazia. Quem é que estava sendo preferida? As pessoas que não tinham filhos ou filhos maiores, que em teoria dão menos trabalho, né? Ficam menos doentes, menos necessidade de levar e trazer da escola. Pois é, eu até trago mais exemplos agora do LinkedIn, eu tirei o nome delas para não expô-las, mas olha só, infelizmente entrei 6 meses atrás, tá? Infelizmente entrei para as estatísticas e sou mais uma mulher demitida 5 minutos após retornar 5 minutos, dá licença. Por isso estou aqui buscando um novo cargo e agradeceria seu apoio. Se você souber de oportunidade, quiser conversar, estou open to work. Aqui outro caso, fui recebida com uma demissão. Deixei tudo preparado para minha volta ao trabalho, inclusive alguém para cuidar do meu filho. Fui trabalhar com o coração na mãe e fui recebida com uma demissão. Pessoal, vou falar aqui os bastidores e do ponto de vista de RH. Eu ficar batendo que a gente precisa de políticas públicas, mais creches, mais redes de apoio, mais leis, eu não vou conseguir fazer nada e mudar. A gente tem que falar então em termos de dentro das empresas, o que um RH ou o que um empresário pode fazer. O primeiro ponto que a gente tem que discutir é a capacidade das empresas de sustentarem a ausência das mulheres nesses 4, 5, 6 meses que elas têm. Por exemplo, microempresas, empresas de pequeno porte e até mesmo algumas médias empresas, elas respondem aí, se você somar 20% dos empregos do Brasil, do total de pessoas que trabalham, 20% estão nas microempresas. Mais 22%, então a gente já tem 44% das pessoas trabalham em micro ou pequenas empresas. E se eu for colocar médias, nós vamos ter mais da metade das pessoas trabalham em empresas desses portes. Na minha experiência, eu já trabalhei em grandes empresas multinacionais, já prestei consultoria em grandes, médias, já trabalhei em pequenas e médias. Essas empresas têm o famoso 1 para 1. Então eu tenho um analista financeiro que faz tudo. Eu tenho uma analista de marketing que faz tudo. Ou eu tenho um coordenador de gerente que faz tudo. Se aquela pessoa sai, qualquer motivo que seja, a empresa praticamente para. Alguém tem que pegar o escopo daquela pessoa de trabalho. Então eu até coloquei aqui embaixo para vocês que o primeiro ponto que acontece sim, existe machismo, existe preconceito, já vi falas terríveis sobre mães, sobre sua produtividade, sim. Porém, a gente tem que ver uma questão que é o cálculo econômico. A ausência temporária, como eu falei, 1 para 1, nessas empresas que têm menos recursos, é necessidade de substituição. Então tu vai lá, coloca um temporário ou passa o trabalho daquela pessoa que saiu daquela mãe para outra pessoa, aquela pessoa pode substituir muito bem, aí a empresa vê assim, conseguiu fazer o trabalho de dois, não preciso mais daquela mãe quando voltar. Então já começa aí um movimento de redução de custos,
o dono da empresa, o diretor da empresa, gerente já começa a gostar daquela pessoa nova, já vê que tem redução de custo, a empresa está menor, não precisa mais quando ela voltar, eu preciso daquela pessoa. Então tem um machismo com um cálculo econômico, menores custos. E o segundo ponto é que quando aquela mãe volta, ela volta com necessidade de adaptação. A pessoa tem a questão hormonal, tem a questão de saúde, muitas têm depressão pós-parto, tem uma dificuldade de adaptação a horários flexíveis, para quem trabalha com viagens, a coisa fica muito complicada, por isso que tem poucas mulheres no mundo comercial que tem que viajar, uma experiência das empresas, a maioria é homens, que isso as empresas vão interpretar como custo adicional. Então, se eu não tenho políticas públicas que me ajudem a sustentar ali com uma creche, com benefícios fiscais ali para a empresa, o cálculo econômico vai passar qualquer tipo de empatia, qualquer tipo de coisa pela cabeça dos gerentes e diretores. É assim mesmo. Deixando claro que eu não estou falando que é certo ou errado, eu estou falando o que acontece. Inclusive, eu ouço muitos RHs falando sobre instala uma creche dentro da empresa, ou contrata uma babá para as pessoas, mas esses RHs são meio sem noção. Eu estou falando de microempresas, empresas de pequeno porte e médias empresas. E eu não estou falando que o empresário é um coitado, mas vivem com um fluxo de caixa muito mais apertado e que esse tipo de custo ele não está afim e às vezes ele nem consegue sustentar. Vou te passar duas experiências que eu tive com mulheres que saíram grávidas. A primeira, ela saiu após licença maternidade e parte do meu time pegou o seu escopo e responsabilidade de trabalho, distribuímos entre nós e cobrimos o que ela tinha para ser feito. E quando ela voltou, nós entendemos também que ia ter umas questões de médico, questões da criança, da própria mãe, algumas saídas mais cedo, algumas entradas mais tarde, e todos entenderam isso. Como eu tinha uma equipe maior, eu conseguia distribuir as atividades, a gente conseguiu dar conta. Então eu não consigo entender como médias e grandes empresas têm essa mania de demitir após licença maternidade e não conseguir fazer essa distribuição na equipe. Afinal, médias e grandes empresas não têm esse um para um. Às vezes tem mais de uma pessoa. E aí cabe às pessoas entenderem, serem mais produtivas, terem mais processos, terem melhores indicadores, terem melhores formas de gestão, conseguir aí respeitar o momento da mãe na sua saída em volta de licença maternidade. Um outro caso que eu tinha uma equipe muito menor, eu entrei na operação, apesar de eu ter um cargo hierárquico maior, eu peguei tarefas operacionais dessa pessoa e fiquei ali fazendo o que tinha que ser feito junto com mais uma analista. Aí você me pergunta, e você deixou de ser cobrado menos? Infelizmente não. As coisas têm que continuar acontecendo e eu fui cobrado do mesmo jeito. E é aí que entra um ponto que a gente enxerga em líderes. A maioria dos cargos hierárquicos de chefes são homens. Quando o homem é cobrado pelo mesmo desempenho e a equipe dele está desfalcada, porque uma, duas, três mães estão fora, ele começa a ficar extremamente irritado. E então começa a vir os preconceitos. Saiu de licença e eu estou aqui me ferrando. Isso ocorre muito. Na reportagem que eu deixei no link para vocês, tem várias falas de mulheres falando que o chefe não respeitava, não entendia e não queria nem saber. Seja por machismo, mas seja também porque ele está sendo cobrado pelo pessoal de cima. O pessoal de cima não está nem aí se a equipe dele está desfalcada com menos pessoas. E aí desce a pressão e todo mundo começa a se ferrar e ficar brabo com quem sai de licença maternidade. É extremamente difícil para um recursos humanos conseguir incutir na cabeça de uma pessoa que tem esse tipo de pensamento. E ele vai argumentar que é o dele que está na reta. Ele não vai se dar mal, nem perder o emprego, nem perder bônus, nem perder a sua moral ali na empresa, porque uma pessoa é de outra família, de outro setor, e eu vou perder dinheiro para minha família. Então também tem esse pensamento. Para finalizar, o que eu recomendo fazer? Primeiro que a empresa entre no programa Empresa Cidadã para aumentar a licença maternidade da mãe, porque aí com mais tempo com seu filho ou filha, ela vai voltar já com a criança um pouco mais forte, já mais preparada, já passou o tempo do puerpério, e aí fica muito melhor esse retorno. As estatísticas dizem que aumenta a empregabilidade. Segundo ponto, o RH pode fazer programas de retorno para a mãe com acolhimento de psicólogos, pode trazer acolhimento e entendimento com as áreas dos impactos, preparar o time cobrando, olha, você já está com a política, os procedimentos operacionais padrão daquela pessoa já vai distribuir, como é que vai ser essa distribuição? Vamos precisar contratar um temporário
durante esse período, então já contrata 1 ou 2 meses antes para fazer essa passagem de bastão, já deixa o contrato desse temporário ali fixo para terminar na volta da mãe, para não ter surpresas. Então a mãe volta, aquele temporário fica ali mais 1 mês e sai, para mitigar ao máximo o impacto que as equipes e o líder daquela mãe enxerga da sua ausência. É isso, pessoal. Se você gostou desse conteúdo, não deixe de compartilhar, ligar o sininho, curtir e se inscrever no canal, que vai ter muito mais assuntos polêmicos e, claro, aulas sobre gestão e recursos humanos.